Ei, pessoal, vamos agora para a nossa 13ª aula de derivadas, que é a última aula dessa monitoria virtual. E eu agradeço a vocês por todo esse tempo que a gente esteve juntos aí estudando derivadas e cálculo diferencial. Vamos então para a nossa última aula? Bom, nessa última aula a gente vai falar de otimização e as suas aplicações. E não existe maneira melhor de explicar o que é otimização através de um exemplo. Então vamos para o nosso exemplo. Bom, um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e ele quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. E ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões que tem a maior área? Bom, vamos começar pensando isso através de exemplos. Então vamos para o primeiro exemplo. Se eu imaginar aí um rio reto e um campo retangular que vai ter de comprimento 1.000 metros e de largura 100 metros. Bom, fazendo assim, eu gastei os 1.200 metros de cerca, porque 100 mais 1.000 mais 100 dá 1.200 metros. Só que a área vai ser 1.000 vezes 100, 100.000 metros quadrados. Vamos agora para um segundo exemplo. Se ao invés de eu fazer essa área conforme eu dividi, esse campo conforme eu defini, vamos imaginar que esse campo agora vai ter 400 metros de cerca, tanto na largura quanto no comprimento. Bom, se ele tiver 400 metros de cerca na largura e no comprimento, eu posso dizer que a área vai ser 400 vezes 400, 160.000 metros quadrados. Opa, a área aumentou. Então, ficou melhor esse jeitinho, essa segunda opção. Vamos para uma terceira opção, então. Ao invés de 400, vamos pôr aqui nas laterais 500 metros e no comprimento 200. Porque eu estou restrita à quantidade de cerca, que é de 1.200 metros. Então, 500 mais 500, 1.000 mais 200, 1.200. E no rio eu não preciso de cerca. Nessa condição, a área vai ser 500 vezes 200, 100.000 metros quadrados. E que foi menor que a área anterior. Poxa, mas eu vou ter que ficar fazendo teste aqui até achar a condição ótima? Não precisa, gente. É aí que entra a ideia de otimização. Como que a gente descobre qual a melhor dimensão possível para esse terreno, para que eu tenha maior área? Vamos fazer isso. Bom, esse terreno é retangular. E eu sei que ao longo do rio eu não preciso de cerca. Como eu não sei quais são as melhores dimensões, eu vou chamá-las de x e y. Então, eu estou chamando a largura de x e o comprimento de y. Então, a área vai ser x vezes y. Eu só não sei quais são esses valores. E eu sei que eu estou restrita ao tamanho da cerca. Que o comprimento aí dessa cerca tem que ser no máximo de 1.200 metros. Na verdade, deve ser de 1.200 metros. Então, eu sei que x mais y mais x tem que ser igual a 1.200 metros. Portanto, 2x mais y tem que ser igual a 1.200. Bom, aqui embaixo eu tenho que definir a maior área possível. Só que a minha área tem duas variáveis, que é x e y. O melhor caso aqui é deixar essa área em função de uma única variável, ou de x ou de y. Se eu pegar essa expressão aqui, que restringe a cerca, e isolar a variável y, eu vou ter y igual a 1.200 menos 2x. E eu vou usar esse valor de y para substituir na expressão da área. Quando eu substituir aí, eu vou ter a área como função apenas da variável x. A área passa a ser x que multiplica 1.200 menos 2x. E aí, quando eu multiplico, a área vira uma expressão de segundo grau. Vai ser 1.200x menos 2x ao quadrado. Então, achei a expressão que define a área. Mas qual vai ser a maior área possível? Bom, a gente sabe que um ponto de máximo ou um ponto de mínimo é também um ponto crítico, porque naquele ponto a derivada é igual a zero. Então, para a gente definir aqui um ponto de máximo ou mínimo, no nosso caso a gente quer a maior área, então provavelmente é o ponto de máximo. A gente deve fazer aí a derivada e descobrir quais os valores da derivada que são iguais a zeros. Ou seja, eu vou estar definindo aí um ponto crítico. Então, vamos fazer isso, vamos derivar essa área. Então, a derivada da área com relação à variável x. Essa derivada vai ser 1.200 menos 2x ao quadrado, a derivada dá menos 4x. Como eu quero ponto crítico, ou seja, eu quero o valor
onde essa derivada é igual a zero. Logo, eu vou ter menos 4x igual a menos 1.200, multiplica essa expressão por menos 1, e a gente vai encontrar x igual a 1.200 dividido por 400. Aqui por 400 dividido por 4, né, pessoal? Perdão. 1.200 dividido por 4 dá 300. Bom, então achei o ponto crítico 300. Agora vamos ver se ele é realmente o ponto de máximo. Como? Estudando o sinal dessa derivada. Bom, então eu tenho aqui, ó, a derivada e o ponto crítico 300. Bom, essa derivada é uma reta decrescente, onde a esquerda de 300 a imagem é positiva e a direita de 300 ela é negativa. Fazendo o teste do crescimento e do decrescimento, a gente sabe que quando a derivada é positiva, a função é crescente. E quando ela é negativa, a função é decrescente. Então, limpando a lousa aqui, o que a gente tem? Bom, comparando aqui na função, o ponto 300, quando a derivada é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, ela é decrescente. Subiu e desceu. Então, no ponto, realmente, o ponto 300 caracteriza aqui um ponto de máximo absoluto, né? Mais do que um máximo local, é um máximo absoluto, porque a gente está falando de uma parábola. Bom, pessoal, então, quando x igual a 300, a função, que é a área, vai ser a maior possível. Se x deve ser 300, então quanto deve valer y? Basta substituir aqui, né? Então, y será igual a 1.200 menos 2 vezes 300. Só que 2 vezes 300 é 600. Então, eu vou ter 1.200 menos 600, que é 600. Quais são as dimensões que me dão a maior área para esse terreno? Vai ser x igual a 300 e y igual a 600. 300 vezes 600 vai dar 180 mil, que é a maior área possível condicionada a 1.200 metros de cerca. Bom, pessoal, essa é a ideia de otimização. Espero que vocês tenham gostado das aulas e a gente se encontra aí no semestre. Eu vejo vocês em sala de aula agora. Tchauzinho!